Quando a Grã-Bretanha deixou o sul da Ásia em 1947, dividiu-o em Índia e Paquistão, com base em religião. No entanto, isso levou a conflitos religiosos, discriminação no Paquistão Oriental e ressentimento devido à exploração econômica. Além de um golpe, todos esses acontecimentos contribuíram para um genocídio e uma guerra brutal. Olá, tudo bem com você? Estamos de volta, dessa vez na parte 2 do vídeo sobre a guerra no Paquistão. Conto com sua inscrição para continuarmos trazendo conteúdos interessantes, ok? Espero que gostem. Vamos pro vídeo. Um massacre típico ocorreu na aldeia de Baronga em 26 de maio de 1971. Forças paquistanesas e aliadas entraram na aldeia no distrito de Sylhet, onde reuniram todos os homens da aldeia do lado de fora da escola. Então eles começaram a separar os hindus dos muçulmanos. Após roubar objetos de valor dos dois grupos, alguns muçulmanos foram libertados. Porém, sem dó, os hindus foram amarrados e executados no pátio da escola. Foi contabilizado que ao menos 78 homens foram fuzilados nesse local. Um sobrevivente do massacre lembrou exatamente das cenas horrorosas. O homem diz que balas de metralhadoras foram disparadas às pessoas indefesas com as mãos amarradas atrás das costas. Havia sangue por toda parte. E para garantir que todos estivessem mortos, eles colocaram fogo em todos os corpos. Assim, ninguém escaparia daquela crueldade. O massacre em massa de jovens homens costuma ser uma característica comum de genocídios, já que ao eliminar a população combatente, você estará simultaneamente eliminando a população em idade reprodutiva e garantindo que não houvesse mais ninguém para proteger os homens mais velhos, mulheres e crianças que foram deixados para trás. Sem homens para proteger as comunidades, as mulheres ficaram expostas à violência por parte dos soldados em fúria. Muitas práticas, como o estupro, eram uma parte organizada das operações militares do Paquistão. Isso levava muitas mulheres e meninas a serem agredidas, às vezes na frente de suas famílias, em cada vila que o exército invadia. Embora nunca possamos ter certeza, estima-se que pelo menos 200 mil mulheres e meninas, desde idosas a crianças pequenas, foram vítimas de violência sexual pelas forças paquistanesas em 71. A violência em massa chocou o mundo e criou uma crise de refugiados impressionante, muitos deles se dirigindo para a Índia. Nessa situação, a Índia rapidamente apoiou Bangladesh. Isso seria um golpe significativo na força do antigo inimigo da Índia e colocaria fim nos temores indianos de lutar em uma guerra de dois frontes. Segundo dados indianos, mais de 10 milhões de refugiados bengalis, a maioria deles sendo hindus, se refugiaram na Índia em 71. Era uma quantidade insustentável, e a Índia estava desesperada para resolver a crise antes que o problema piorasse. Tentando buscar apoio internacional para Bangladesh, fazendo campanha para que outros países retirassem seu apoio ao Paquistão. A União Soviética rapidamente se juntou à Índia em condenar a violência e demonstrar seu apoio a Bangladesh. Mas por outro lado, a China e o mundo islâmico apoiaram firmemente o Paquistão, enquanto o mundo ocidental estava malucamente se dividido. Oficialmente, os EUA e o Paquistão eram aliados tímidos, e a administração Nixon estava trabalhando duro para cultivar boas relações com a China. Porém, a opinião pública no Ocidente estava em apoio a Bangladesh, principalmente com vídeos e relatos de violência paquistanesa preenchendo os jornais e transmissões de TV ocidentais. A Índia estava em uma situação geopolítica complicada, preocupada que uma intervenção militar pudesse antagonizar a China ou os EUA e potencialmente desencadear uma sequência de eventos que poderia levar a uma grande guerra internacional. A primeira-ministra Indira Gandhi realizou uma intensa turnê diplomática por Moscou, Washington, Londres e outros lugares para tirar o apoio ao Paquistão e abrir o caminho para o envolvimento indiano. Ela conseguiu persuadir a administração Nixon a encerrar a ajuda militar ao Paquistão em outubro de 1971. Ao mesmo tempo, uma delegação paquistanesa em Pequim foi educadamente informada de que a China não interviria para ajudar o Paquistão se a Índia se envolvesse em Bangladesh. O Paquistão interpretou as ações da Índia como sinal de agressão. Com isso, o Paquistão lançou um ataque às bases aéreas indianas em 3 de dezembro, mas os ataques não foram capazes de causar danos significativos. Agora era a vez da Índia interpretar isso como um ato de guerra, e foi isso que ela fez. Ela respondeu a todos os ataques paquistaneses, com mais ataques estratégicos às bases aéreas e navais do Paquistão no dia seguinte. Ataques que paralisaram efetivamente as capacidades militares do Paquistão em questão de dias. Tropas indianas atravessavam a fronteira e se uniam com os combatentes pela liberdade de Bangladesh e para expulsar os paquistaneses de Bangladesh. Esse ataque combinado foi um tremendo sucesso, e em menos de 2 semanas, a maioria da força aérea do Paquistão estava fora de combate. A marinha indiana havia efetivamente cortado o acesso naval entre o Paquistão e Bangladesh, e centenas de cidades e vilas foram reconquistadas pelas forças combinadas de Bangladesh e Índia. Em 8 de dezembro, as forças de Bangladesh e Índia estavam nos arredores de Dhaka, e até 16 de dezembro haviam retomado a capital. A vitória veio a um custo, pois ficou claro que o Paquistão estava prestes a perder. As frustradas forças paquistanesas descontaram sua raiva em civis, resultando milhares de mortes inocentes.
Se você está gostando do vídeo, deixe seu like e se inscreva. Isso ajudará o canal. E a você mesmo, não seja tolo de não adquirir o mínimo de conhecimento para manter seu cérebro nutrido. À medida que o Paquistão tentava retomar este futuro país independente, centenas de intelectuais e profissionais de diversas ocupações foram mortos pelas forças recuantes. Foi uma última tentativa de privar a nova nação de potenciais líderes. As forças de libertação também encontraram evidências das atrocidades que o Paquistão infligiu a todos os civis ao recapturarem posições inimigas. Era comum encontrar mulheres capturadas mantidas em cativeiro em campos militares paquistaneses, onde haviam sido abusadas por meses pelas forças de ocupação. Finalmente, em 17 de dezembro de 71, com as forças militares do Paquistão em estado precário e as forças de Bangladesh de volta ao controle de suas cidades, os dois lados decidiram que a melhor escolha seria um cessar-fogo. As forças paquistanesas em Bangladesh entregaram suas armas, e a guerra e o genocídio haviam terminado. Bangladesh foi o primeiro Estado-nação a conquistar sua independência por meio de uma bem-sucedida guerra de libertação contra um Estado pós-colonial. A maioria dos acadêmicos aceita que o que aconteceu em Bangladesh foi um genocídio. O direcionamento em massa de líderes étnicos, a extermínio da população masculina bengali e o direcionamento específico das minorias hindus dentro de Bangladesh atendem a condições para genocídio. O número de mortes resultantes da guerra e do genocídio subsequente dividiu os historiadores, com uma estimativa comum variando de 300 a 500 mil. No entanto, Bangladesh oficialmente conta 3 milhões de mortos em 71. 40 milhões de pessoas foram deslocadas e milhões mais sofreram ferimentos ou abuso sexual. Os efeitos de longo prazo do genocídio ainda é uma ferida profunda, especialmente para as vítimas de estupro, que foram expulsas de suas famílias devido à crença de que os estupros mancharam a honra da família, deixando uma epidemia de mulheres abandonadas naquele ano. A morte desproporcional de homens também teve graves consequências sociais e econômicas, já que trabalhos essenciais ficaram sem ser feitos e as mulheres foram forçadas a entrar na força de trabalho para compensar a escassez. A normalização da violência e o trauma do genocídio também levaram a um aumento acentuado na criminalidade violenta, que continua até os dias atuais. Além disso, a colaboração de algumas minorias étnicas com as forças paquistanesas levou à violência de vingança nos anos 70. Até 150 mil pessoas foram mortas em violência de multidões com alvos étnicos no Bangladesh pós-guerra por pertencerem a etnias que foram todas pintadas como colaboradoras. Os esforços oficiais para processar colaboradores resultaram em dezenas de milhares de detenções, embora tenham ocorrido bem menos julgamentos e ainda menos condenações. Como era de se esperar, a responsabilização do Paquistão foi inexistente. Apesar da vasta quantidade de evidências em vídeo, documentais e testemunhais, o Paquistão ainda nega qualquer erro. Eles culpam ações individuais de soldados por episódios inegáveis de violência, enquanto estimativas oficiais paquistanesas minimizam drasticamente o número real de vítimas. Não houve nenhum paquistanês que enfrentaram qualquer punição pelos assassinatos, estupros ou outros abusos causados a milhões de pessoas. A simpatia do restante do mundo diminuiu assim que os massacres deixaram as manchetes. Hoje, o genocídio de Bangladesh é apenas uma das inúmeras atrocidades esquecidas do século XX. Dependendo das estimativas de mortes que você acredita, o fato de que tudo isso ocorreu em apenas 9 meses, entre março e dezembro de 71, torna este um dos genocídios mais intensos do século XX. Se vocês não assistiu a parte 1 desse vídeo, eu recomendo que você vá assistir para não ficar perdido. Assista também os vídeos da Nestlé e dos testes clínicos. Eles estão muito bons. Deixe seu like e se inscreva. E deixe aqui nos comentários sua opinião sobre esses acontecimentos do Paquistão. O que achou? Como você faria de diferente naquela época? E nos deixe sua sugestão para o próximo vídeo.